Fala pessoal, nessa aula então a gente vai falar sobre a função de análise, pensando aí no perfil de competências do planejador financeiro. Vambora! Então vamos lá, essa função análise, qual que história é essa aí de função análise, né? Durante a fase de análise, lembra lá do processo de planejamento financeiro? Tem a primeira etapa, que é definir, estabelecer o relacionamento com o cliente, aí a segunda etapa é coletar informações do cliente, e a terceira etapa é analisar essas informações que foram coletadas. Bom, durante essa etapa de análise, o profissional também vai ter que ter algumas capacidades, habilidades aí que ele tem que colocar para funcionar e para fazer uma análise adequada das informações que ele coletou. Então esse profissional ele tem que ser capaz de identificar e considerar problemas, de analisar as finanças do cliente e avaliar as informações resultantes disso tudo que ele analisou. Para quê? Para formular estratégias para o cliente. Então, durante a fase de análise, tem duas competências essenciais do planejador financeiro. Quais são elas? Primeiro, considerar oportunidades e restrições potenciais para formular estratégias. Então, considerar oportunidades e restrições. Segunda, a competência macro, né? Avaliar as informações para formular estratégias. Então, lembra, não esquece, considerar oportunidades e restrições e avaliar informações. Essas são as competências macro, falando na função de análise. Agora a gente juntos vai montar aquela famosa tabela que você já conhece lá da primeira aula, né? A gente vai ver primeiro as competências essenciais, do que diz respeito à análise, depois a gente vai ver as competências relacionadas a cada área do planejamento financeiro. Olha só então para essa tabela que a gente vai construir agora. Então primeiro a gente vai ver aqui as práticas fundamentais de planejamento financeiro. Que competências aí o profissional tem que ter nessa fase de análise? Primeiro, analisar os objetivos, necessidades, valores e informações do cliente para priorizar os componentes do planejamento financeiro. Além disso, ele tem que ser capaz de considerar as inter-relações entre componentes de planejamento financeiro. São muitos componentes e o profissional precisa saber combinar adequadamente e fazer inter-relações entre essas componentes. Terceiro, considerar oportunidades e restrições e avaliar informações coletadas em todos os componentes de planejamento financeiro. Quarto, considerar o impacto do ambiente econômico, político e regulatório no planejamento financeiro que está sendo feito. E 5, medir o progresso em direção à conquista dos objetivos do cliente, né, que está refletido ali naquele plano financeiro. Agora vamos começar a ver aí área por área do planejamento financeiro e quais que são as capacidades relacionadas à função de análise. Então vamos juntos lá. Primeiro, gestão financeira. Então, vamos primeiro falar da capacidade macro, que é aquela de identificar oportunidades e restrições. Quais são as capacidades aí que esse planejador tem que ter? Primeiro, de verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses. Olha só que importante, né? Se ele está gastando mais do que ele ganha, ou se ele está ganhando muito e gastando pouco, portanto, dá para investir, dá para fazer uma poupança aí. Segundo, determinar os problemas pertinentes aos ativos e passivos do cliente. Terceiro, determinar o provisionamento do fundo de emergência. Esse cliente tem? Não tem? Qual o tamanho do fundo de emergência? Quanto tempo ele tem de cobertura? E, por último, considerar possíveis estratégias de gestão de caixa. Então, essas são áreas em que pode haver oportunidades ou restrições para um plano financeiro. O profissional tem que ter a capacidade de analisar isso e cada uma dessas capacidades micro aí. Agora, pensando na avaliação de informações, né, para formular estratégias. Quais são as capacidades no que diz respeito à gestão financeira? Primeiro, avaliar se o fundo de emergência é adequado. Segundo, avaliar o impacto de mudanças potenciais em receitas e despesas. Terceiro, identificar demandas conflitantes do fluxo de caixa. E quarto, avaliar as alternativas de financiamento. Quais são aí as opções que se tem para financiamento, se esse cliente estiver aí endividado, se dá para negociar e tudo mais. Isso falando de gestão financeira. Agora a gente pula para a linha de baixo,
que é a linha de gestão de ativos, né? Essa área do planejamento financeiro, a área de gestão de ativos. Então, olha comigo aí. Quais que são as capacidades que o planejador financeiro tem que desenvolver, tem que ter, com relação à análise, né, a função de análise, e aí falando especificamente da análise de oportunidades e de restrições. Primeiro, calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente. Lembra que a gente viu lá no planejamento financeiro, no processo de planejamento, que a taxa de retorno requerida é aquilo que o cliente precisa para atingir os seus objetivos. Nem sempre essa taxa vai ser igual ao retorno demandado pelo cliente. Às vezes o cliente quer ter um retorno maior do que o que ele realmente precisa, e aí, se for necessário, tem que ajustar isso. Segundo, determinar as características dos investimentos detidos. Que tipo de investimentos esse cliente tem? Quais ativos? Determinar as implicações da aquisição ou da venda de ativos, né? O que acontece se ele investir em mais ativos ou se ele vender alguns ativos que ele tem em carteira? E, por último, considerar possíveis estratégias de investimento. Isso tudo é relacionado à análise de oportunidades e restrições. E a análise de informações para formular estratégias? Quais são as capacidades, aliás, quais são as capacidades, olha o professor ficando louco, quais são as capacidades com relação à função de análise? Pensando em gestão de ativos, vamos lá. Avaliar se as expectativas de retorno dos investimentos são compatíveis com a tolerância ao risco. Às vezes esse cliente está esperando ter um retorno muito alto, mas ele não está disposto a correr tanto risco assim, e portanto nem vai conseguir talvez esse retorno. Então ver se isso está alinhado, né? Segundo, avaliar se as detenções de ativos são compatíveis com a tolerância ao risco e a taxa de retorno requerida. Ou seja, se aquilo que ele tem em carteira é compatível com quanto ele tolera de risco e com quanto de retorno que ele está querendo. O profissional precisa ser capaz de avaliar esse tipo de informação. A gente passa agora para a gestão de risco, essa área do planejamento financeiro. E vamos pensar primeiro na função de análise, mas a análise de quê? De oportunidades e restrições, sempre, né? Coluna da esquerda aí. Quais são as capacidades necessárias? Primeiro, determinar as características da atual cobertura de seguros. E segundo, considerar estratégias atuais e possíveis de gestão de risco. O que dá para fazer? Qual que é a estratégia atual? É melhor mudar? É melhor manter? Avaliar tudo isso, né? Oportunidades e restrições. E quanto à avaliação de informações, quais são as capacidades? Bom, primeiro, avaliar a exposição a risco financeiro. Segundo, avaliar a exposição a risco do cliente diante da atual cobertura de seguros e estratégias de gestão de risco. Aí entra tudo, né? Seguro do carro, seguro de vida, seguro saúde, seguro dos imóveis e por aí vai. Terceiro, avaliar as implicações de mudanças na cobertura de seguros. Às vezes é possível mudar, às vezes não está adequado. Se mudar, em que isso implica? E por último, priorizar as necessidades de gestão de risco do cliente. Às vezes tem áreas em que ele está descoberto que são umas mais importantes, mais prioritárias do que outras. Então, saber avaliar esse tipo de urgência aí no que diz respeito à gestão de risco. E agora a gente vai para a linha de planejamento tributário, mais uma área de planejamento financeiro, pensando primeiro na análise, na avaliação de oportunidades e restrições. Quais são as capacidades que o planejador tem que ter? Revisar os documentos tributários pertinentes. E segundo, considerar possíveis estratégias e estruturas tributárias. Como é que dá para ter maior eficiência tributária na vida desse cliente aí? Pensando em investimentos, pensando em bens, em patrimônio e tudo mais. E agora, a gente viu aí, então, oportunidades e restrições. Agora a gente passa para a coluna da direita, que é a avaliação de informações. Vamos lá, capacidades. Primeiro, avaliar a adequação das atuais estratégias e estruturas tributárias. Será que está eficiente? Será que precisa mudar? E segundo, avaliar o impacto financeiro de alternativas de planejamento tributário. Ou seja, se não está muito adequado e houver mudanças, em que isso vai afetar o meu cliente e a vida financeira dele. Ok? Vamos agora para as duas linhas que faltam aí, duas últimas áreas de planejamento financeiro, pensando nessa função de análise, né? Então vamos lá.
Pensando na área de planejamento de aposentadoria, quanto à análise de restrições e de oportunidades, quais são as capacidades? A primeira é fazer projeções financeiras com base na posição atual. Ou seja, esse cliente tem um patrimônio agora. Com base nesse patrimônio, como é que fica a aposentadoria dele? O planejador tem que ser capaz de fazer essas projeções. Segundo, concluir se os objetivos de aposentadoria do cliente são realistas, né? Às vezes o cliente não tem poupança nenhuma, está só 10 anos de se aposentar, consegue investir pouquinho por mês e quer se aposentar com 10 milhões. Eu exagerei, mas tem que ver se de fato o cliente está esperando algo que é possível de ser atingido. E por último, considerar possíveis estratégias de planejamento de aposentadoria. Então, falamos de oportunidades e restrições. Agora falando de avaliação de informações, quais são as capacidades? Primeiro, avaliar os requisitos financeiros na data da aposentadoria. Segundo, avaliar o impacto de mudanças das premissas e nas projeções financeiras. Então, se mudarem as premissas das projeções financeiras, porque, sei lá, mudou a conjuntura econômica, a taxa de juros caiu dramaticamente, como é que isso impacta aí o plano de aposentadoria do meu cliente? E a última capacidade que o planejador tem que ter é avaliar os trade-offs necessários para atingir os objetivos de aposentadoria, né? Porque às vezes toma-se uma decisão de investimento ali, ganha-se em algo, mas perde-se em algo. Um exemplo aí que me ocorre aqui rapidamente é você pensar em liquidez versus rentabilidade, né? Então, talvez para atingir um retorno bacana e conquistar os objetivos de aposentadoria, talvez não, provavelmente esse cliente vai ter que abrir um pouco mão de liquidez, né? Vai ter que deixar o investimento dele lá rendendo por um tempo para ter um retorno melhor, né? Então, o profissional, o planejador financeiro tem que ser capaz de avaliar esses trade-offs. E pulamos então para a última área de planejamento, que é o planejamento sucessório. A última não em importância, obviamente, mas na ordem aí, né? Então, pensando aí na função de análise, e análise primeiro, na coluna da esquerda, né, de oportunidades e restrições. Que capacidades o planejador tem que ter? Vamos lá. Primeiro, projetar o patrimônio no momento da morte. Então, esse cliente, no momento aí de suceder, no momento em que ele faltar, como é que vai estar o patrimônio dele? Segundo, considerar as restrições para atingir os objetivos de planejamento sucessório do cliente. E terceiro, considerar possíveis estratégias de planejamento sucessório. Agora, pensando na análise de informações para formular estratégias, né? Esse profissional tem que ser capaz de calcular possíveis despesas e impostos em função da morte desse cliente. Isso tudo vai gerar impacto nas finanças, né? Então tem que ser estimado. É um assunto que é delicado de se tocar, mas não adianta, tem que ser pensado. Segundo, avaliar as necessidades específicas dos beneficiários desse cliente. E terceiro, avaliar a liquidez da sucessão no momento da morte. Será que quando esse cliente faltar, quando esse cliente falecer, vai haver liquidez do seu patrimônio? Vai estar disponível imediatamente? Isso tudo é importante de ser avaliado, esse tipo de informação. Então a gente conclui aqui a análise de cada uma das capacidades do perfil de competência do planejador financeiro com relação à função de análise em cada uma das áreas de planejamento financeiro, beleza? Na próxima aula a gente vê a terceira função, que é a função de síntese. E a gente vai percorrer aí o mesmo trajeto, aguenta firme aí que a gente está acabando. Te vejo na próxima aula.